No início do século XX, as pessoas tinham grandes esperanças para os dirigíveis, acreditando que eles poderiam vencer guerras, transportar passageiros e revolucionar o mundo. Projetos como os Reis do Céu foram concebidos, impulsionados pela criatividade dos engenheiros da época. Alguns até sonharam com dirigíveis movidos a energia nuclear, capazes de voar indefinidamente. No entanto, apesar das ambições e esforços, o século XXI viu alguns desses dirigíveis, em contraste com as expectativas. Ao longo dos anos, ocorreram desastres envolvendo dirigíveis, muitos dos quais terminaram em tragédias devido a incêndios ou acidentes. A história dos dirigíveis está repleta de desafios técnicos, como a necessidade de monitorar e reparar os sacos de gás regularmente, bem como os riscos associados ao uso do hidrogênio inflamável. Dirigíveis alemães foram usados como armas de destruição durante a Primeira Guerra Mundial, causando a morte de muitas pessoas em bombardeios sobre cidades. No entanto, mesmo com os avanços tecnológicos, os dirigíveis são apoiados sendo vulneráveis a acidentes e desastres. Dirigíveis, um dia sonhados como os Reis do Céu, foram alvo de muitas expectativas no passado, principalmente no início do século XX. Na virada do século, as pessoas acreditavam que essas aeronaves majestosas seriam capazes de vencer guerras e revolucionar o transporte de passageiros pelo mundo. Esse otimismo foi especialmente capturado na obra Os Reis do Céu, que delineava um futuro onde os dirigíveis dominariam os céus com tecnologias avançadas, até mesmo cogitando a ideia de dirigíveis com propulsão nuclear para voos intermináveis. No entanto, a realidade não é exatamente esse caminho. Embora designers talentosos da época tenham criado alguns dirigíveis notáveis, como o lendário Hindenburg, ao longo do século XX, essas aeronaves enfrentaram desafios imprevistos e maldições trágicas. Houve desastres ocultos, como incêndios que devastaram dirigíveis em pleno voo, deixando poucos destes gigantes a flutuar nos céus como lembranças de uma era passada. Comparando-os com aviões, que também sofreram seus próprios acidentes e desafios, pode-se ver que uma trajetória dos dirigíveis foi repleta de obstáculos e obstinações. Os aviões, mesmo diante das adversidades, provaram ser uma opção mais confiável e versátil para o transporte aéreo. Apesar dos contratempos, a aviação se desenvolveu a ponto de se tornar uma parte essencial de nossas vidas modernas. No entanto, apesar dos desafios e obstáculos enfrentados, a história dos dirigíveis ainda é marcada por momentos de grande engenhosidade e perseverança. Avanços significativos foram feitos em termos de design e tecnologia, resultando em aeronaves mais seguras e eficientes. O uso de hélio como gás de enchimento, em vez do hidrogênio inflamável, tornou-se os dirigíveis menos propensos a incêndios e explosões. Além disso, as capacidades únicas dos dirigíveis foram exploradas em nichos específicos. Eles encontraram aplicação em vigilância aérea, publicidade em grande escala e até mesmo em missões científicas. Sua habilidade de emparelhar não é e cobrir grandes distâncias com eficiência energética os torna uma opção atraente para certos cenários. Nos últimos anos, houve uma renovação do interesse em dirigíveis, impulsionada por avanços em tecnologia e preocupações ambientais. A busca por alternativas mais sustentáveis ao transporte aéreo convencional levou a propostas de dirigíveis para transporte de carga e turismo. Projetos inovadores, como dirigíveis movidos a energia solar, estão sendo explorados para atender às demandas atuais de transporte de forma mais ecológica. Embora não tenham se tornado tão onipresentes quanto as pessoas do passado imaginaram, ainda têm seu lugar na história como símbolos de engenhosidade e ambição tecnológica. E, com avanços contemporâneos, como a proposta de dirigíveis solares para exploração espacial pela NASA, talvez o futuro ainda reserve novos horizontes para essas aeronaves, mesmo que de maneiras diferentes das inicialmente concebidas. O dirigível LZ-129 Hindenburg é lembrado como um dos eventos mais trágicos da história dos dirigíveis. Ele estava cheio de promessas, com seu tamanho imponente e design inovador, mas acabou pegando fogo e se desintegrando durante uma aterrissagem nos Estados Unidos. A causa exata do incêndio ainda é incerta, mas especulações vão desde sabotagem até problemas técnicos. O desastre do Hindenburg marcou um ponto de virada para os dirigíveis,
já que a confiança pública neles foi abalada. O advento da aviação a jato e a maior confiabilidade dos aviões tornou uma opção mais atraente para o transporte de passageiros e cargas. Eventualmente, os dirigíveis caíram em desuso como uma forma prática de transporte e exploração. Embora haja propostas para reviver a tecnologia de dirigíveis, especialmente em projetos de pesquisa espacial ou turismo de luxo, os desafios e riscos associados a eles continuam sendo uma supervisão importante. No geral, a história dos dirigíveis é um exemplo de como as esperanças e expectativas podem ser moldadas pelas inovações tecnológicas, mas também como a realidade e os desafios podem alterar o curso dessas aspirações.